Com o apoio da Escola Instrutec Campinas, cursos rápidos. Se você quer aprender reparo de celular, se você quer aprender instalações elétricas residenciais e prediais, venha para a Instrutec. Neste vídeo, vamos explicar há várias etapas para você abrir uma assistência técnica. Primeiro, quando você pensa em abrir uma oficina, uma assistência técnica, você tem que ter realmente pensado nesses itens. Na parte comercial, que aí entra divulgação, depois vem atendimento. Dentro do atendimento, a gente entra nessa parte aqui, reparo, vendas e divulgação. Na parte técnica, entra os equipamentos usados para reparo, o estoque, para controlar estoque, a terceirização de alguns serviços e o cadastro de defeitos. Quando uma pessoa me procura pensando em abrir uma assistência técnica, não importa se é de celular, se é de televisão, se é de a lavadora de alta pressão, uma máquina de lavar roupa, não importa. Ele tem que pensar que uma assistência técnica ela tem que ser divulgada. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa é muito bom na parte técnica e ela acha que é o suficiente para ela abrir uma oficina, uma assistência técnica. Só que ela esquece que ela está mexendo com o comércio. Então, ela está abrindo uma loja. E a loja tem que ser divulgada. E nessa hora de divulgar, aí que você tem que pensar como que vai ser feito. Então, aqui na parte comercial, onde está divulgação, você tem que pensar o seguinte: eu quero atender no início a região. Será que eu fazendo panfletos e distribuindo no comércio da região, eu vou conseguir captar clientes? Eu quero captar clientes da região e quero captar clientes fora da minha região. Então, eu vou ter que fazer divulgação através de panfletos. O que é essa divulgação através de panfletos? Você deixa nos restaurantes, nas lanchonetes. Você vai deixar esses panfletos em padarias, nos balcões das padarias, nos balcões. Mas, como a divulgação na internet hoje é muito grande, então os seus concorrentes já estão fazendo divulgação pela internet. Então também você tem que pensar em entrar nessa área. Então, antes de abrir uma assistência, eu também aconselho um amigo, um parente que trabalha com marketing digital para ajudar nesse tipo de propaganda. Dentro do comercial, temos a parte de atendimento. Então, quando você abre uma assistência técnica, a parte de atendimento é muito importante mesmo. Por quê? Ela que vai cuidar dos aparelhos que entrando para reparo. E dessa parte aqui, você pode passar para o setor de vendas, né? E a divulgação de boca em boca. Então, o melhor comercial é aquele de boca em boca, né? O cliente indicando um outro cliente para a sua loja. Então, esse é o melhor comercial que tem. Então, aqui na parte de atendimento, entrando na parte de reparo, olha só como é importante. Vamos supor, o cliente leva um celular ou leva uma televisão para você ou outro equipamento, né? Ou você vai buscar na casa do cliente esse equipamento. A pessoa que vai atender esse cliente, ele tem que captar se realmente o cliente quer reparar esse equipamento. Muitas vezes, o cliente leva o equipamento para reparo, só que, na verdade, ele só quer saber quanto fica o conserto. Ele não vai fazer o conserto. Ele apenas quer saber o orçamento. Porque ele já está pensando em comprar um outro, mais moderno. Então, o que eu aconselho? No atendimento, a pessoa que vai atender esse cliente, ele tem que perceber se o cliente realmente está decidido consertar aquele equipamento ou ele está levando o equipamento. Porque a ideia dele já é comprar um outro aparelho. Então, nesse caso, a pessoa que atende tem que ter essa sensibilidade. Se ele perceber já no balcão que o cliente está pensando em outro equipamento, aí que entra
a parte de vendas. Então, normalmente, vamos supor, o assunto agora é televisão, um exemplo. É bom, nesta loja, já ter alguns equipamentos para vendas usados. Então, vamos supor, ele levou uma TV para reparo, a pessoa que atendeu percebeu que, na verdade, ele não está com muita vontade de reparar, ele apenas quer saber o preço do conserto, mas ele já está com intenção de comprar outro. Então, quando ele já está meio já decidido a comprar outro, e você consegue captar isso na conversa, então você já oferece o aparelho que você tem, usado, e mais moderno que o dele, e você já oferece esse aparelho. Então, muitas vezes, o cliente já nem vai reparar mais esse televisor, um exemplo. Ele já vai comprar o seu equipamento usado, só que mais avançado que o dele. E a mesma coisa acontece com o celular. O cliente leva um celular para você, a pessoa que atende percebe na conversa que o cliente está mais para o lado de comprar um outro, ou novo, ou um usado mais avançado. Se você tiver um celular na sua loja para vender, usado, mas muito mais avançado que o dele, tem muito mais chance de, naquele momento que você está atendendo o cliente, você já vende esse celular seu da loja para o cliente e pega o dele na troca. Quando você abre uma assistência técnica, você tem que abrir uma loja que ela seja agradável aos olhos do cliente. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa tem um X de dinheiro para investir e ele gasta muito na entrada da loja. Ele quer fazer uma loja muito bonita, muito luxuosa. Então, eu aconselho, quando você for montar uma assistência técnica, você faça mais simples, mas que seja bem agradável aos olhos do cliente. Não precisa ser luxuosa, não precisa gastar valores que depois vai fazer falta no funcionamento da assistência. No atendimento, que escutando o cliente, vendo o defeito que ele está reclamando, daí você ligando o celular, ou ligando a televisão, ou outro equipamento, verificando que o defeito é um defeito que vai custar caro, e dependendo da idade do aparelho, não compensa, então é melhor já de início aqui, já avisar o cliente que aquele conserto vai custar mais ou menos um valor, para ele ter uma noção se compensa deixar para consertar ou já compra um outro aparelho. Então, muitas vezes, que você tem muito equipamento que foi dado orçamento e o cliente não falou nem sim nem não. E está lá 3 meses na sua oficina, 4 meses na sua oficina lá o aparelho. Mas por quê? Muitas vezes, aqui nessa parte aqui do atendimento, já poderia ter sido resolvido. Então, na reclamação do cliente, você já tem uma experiência sobre aquele aparelho, você já pode dar uma pequena noção para ele quanto mais ou menos vai custar aquele reparo. Então, ele já toma uma decisão. Não, se for mais ou menos nesse valor, não vai compensar, esse aparelho já é antigo, tudo. E evita aqueles aparelhos abandonados que você tem na sua oficina. Na entrada da sua assistência técnica, é sempre bom ter uma faixa, um banner, escrito fazemos o reparo em 3 vezes no cartão, e você já está facilitando, dependendo do valor, o reparo daquele aparelho. Aqui entramos na parte técnica. Na parte técnica, entramos aqui no assunto de equipamentos. Então você tem que equipar o seu laboratório técnico com tudo o que é possível para a maioria dos reparos. Mas vai acontecer de alguns componentes, que nem BGA. Tem alguns componentes BGA que, se você não tiver aquele equipamento de acordo, você não consegue trocar um componente BGA, um CI BGA, um exemplo. Então, aí entra a terceirização. Um amigo seu, uma outra assistência, ou outra oficina, que faça a troca daquele componente para você.
E nessa aí, pode haver uma terceirização com você mesmo. Então pode ser que aconteça o seguinte, que alguns serviços que esse outro amigo seu faz para você, mas ele pode ter alguns serviços que ele não faça e você faz. Então pode ter um intercâmbio entre essas duas assistências técnicas, ou até mais. É bom para ele, porque ele não precisa investir em equipamentos para aquele negócio. Porque depende do equipamento, que nem máquina de BGA para trocar CI e BGA, ela é muito cara. Então, mesmo que você compre o equipamento, o retorno financeiro disso depois pode não ser o suficiente para manter essa máquina. Estoque. Estoque é um negócio complicado. Por quê? Já aconteceu comigo isso várias vezes. Você ter um equipamento, um exemplo, uma televisão, e meses e meses está dando um tal defeito que consome X peças por mês. Então, no meu caso, foi normal algumas vezes eu achar um fornecedor muito bom, por um preço bom mesmo, só que tinha que comprar grandes quantidades. E cheguei à conclusão, compensa você continuar dando esses defeitos. Se eu comprar X de peça, durante um ano e meio, né, vai valer a pena você comprar 100 peças de tal CI, um exemplo. Só que acontece algumas vezes, já ouviu falar Lei de Murphy? Acontece. Aquele defeito, está entrando vários aparelhos todo mês, com aquele defeito, sempre aquela peça, e daqui 3 meses, cai a entrada de aparelhos com aquele defeito. Daí o que acontece? Você fica com estoque imenso daquele componente. Daí você fala, daqui 2 meses não é possível, vai entrar vários equipamentos com esse defeito, eu vou usar essas peças. Daí entra, só que entra numa quantidade bem menor do que estava entrando. E hoje o aparelho, eles estão trocando muito rápido. Cada vez sai um aparelho mais moderno que o outro. Então, aconteceu comigo. A peça encalhou. Depois de 8 meses. Encalhou. Não saiu mais. Ou saiu, mas saiu bem pouco. Só que eu comprei para 1 ano e meio. Ou para 1 ano. Então é um estoque que, na verdade, você está perdendo dinheiro. É um dinheiro parado lá em forma de peça. Uma gaveta. Por isso que você tem que ter muita amizade com outras pessoas de assistência técnica, porque conversando com eles, você vai ter uma certa noção do que está acontecendo. Você consegue prever. Opa, estou comprando muita peça. Aqui na parte de técnica e estoque, é bom você ter um programa no seu computador, no seu notebook, com controle do estoque. Por quê? Você compra alguns componentes, ou compra capinha, fonte, cabos, e você demora para vendê-los. Então, vamos supor, você comprou uma fonte, um cabo, há 5 meses atrás. Não tem como você lembrar com precisão por quanto você comprou naquela época. E quando acabar esse material, você for comprar a nova fonte, os novos cabos daquele modelo, você precisa ter uma noção quanto que custava, quanto que você cobrava na venda, e hoje por quanto você está comprando, e se dá para manter aquele preço de venda ainda. Você precisa ter um controle de estoque. Então um programinha no seu computador lá vai ajudar muito esse controle de estoque. Júnior, eu quero abrir uma assistência técnica, mas eu não quero atender cliente. O que você está querendo montar é uma assistência técnica, mas para o lado de centro técnico. O que é? É um laboratório. É um laboratório técnico, mas atende as outras empresas. O que você quer montar, né? Se você não quer abrir uma loja de assistência técnica, você quer apenas montar um laboratório técnico, então você quer trabalhar como terceirizado para outras assistências. Sem problema. Tem gente que ganha bem com isso. Ele se sente bem desse jeito. Ele acha mais fácil. O valor que ele vai ganhar por mês
para ele tá bom. Cadastro de defeitos. O que é cadastro de defeitos? Vamos supor que você já tem uma oficina, né, uma assistência técnica, e ela tem um funcionário ou 2 funcionários. O que acontece? Tem muito defeito que hoje entra um aparelho, pode ser um celular, um exemplo, ele está com esse defeito, amanhã entra outro, depois de amanhã entra outro. Então você acha que não precisa anotar em nenhum lugar, não precisa colocar numa pasta no computador essa informação, porque você acha que sempre vai estar entrando esse defeito. Pode ser que ele entre durante 2 meses e de repente, do nada, não entra mais aparelhos com esse defeito. Vai demorar 4 meses, 5 meses. Daí você já esqueceu os procedimentos para chegar naquele componente. Daí você vai ter que entrar num fórum, ou vai ter que ligar para um amigo, né? Uma informação que você já tinha há 4, 5 meses atrás. Então, para não esquecer, né, eu aconselho fazer um cadastro de defeitos. Você contrata uma pessoa para trabalhar para você, então ele tendo uma pasta lá no seu computador com os defeitos que você já pegou e outros que você achou no fórum, exemplo, né? Ou algum amigo já te deu uma dica, ou você mede em tal ponto, se for isso, troca tal peça, né? Oh, isso ajuda muito. Então, se você fizer um cadastro de defeitos, vai ser bom para você, vai ser bom para a pessoa que vai trabalhar com você, vocês vão achar mais rápido o defeito, porque alguns defeitos você está medindo, pode ser com osciloscópio, multímetro, ele está levando você para uma certa peça, um certo componente. E no final a peça é outra. Só que as medições estão levando para aquele lado. Quantas vezes já aconteceu comigo, né? De eu estar consertando uma televisão e tudo indica, com osciloscópio, tudo, olhando o esquema, tudo, está indicando tal componente. E daí eu troco com aquela peça, daí eu continuo medindo. Não, a peça é outra. Isso existe em eletrônica. Também nessa parte aqui, ó, entra também a parte financeira, né? Que muita gente me pergunta: ô Júnior, o que você acha do capital de giro? O capital de giro você tem que ter mesmo, tá? Eu aconselho você ter um dinheiro guardado para 6 meses ou até mais. Porque sempre acontece um imprevisto que você nem imaginava que ia acontecer. Então você precisa ter uma reserva de dinheiro para um eventual problema você possa resolver o mais rápido possível. Então o capital de giro é muito importante. Espero ter ajudado. Se inscreva e fiquem com Deus.